Santo Espírito de Deus, esteja na condução desse tempo de oração, de reflexão, para a honra e glória do nome do nosso Deus. Amém, amém. Bom dia, Leila, bom dia, Andrei. Que bênção ter vocês aqui e que bom que estamos reunidos, né? Em nome de Jesus. É uma dádiva, é uma bênção, né? Nesse dia maravilhoso que o Senhor nos entrega. Aquela minha velha frase, né? Hoje, dia 22 de agosto de 2023, mais um dia exclusivo que o Senhor nos entrega, dia único que nunca existiu e jamais existirá. Então, tudo que nós fizermos hoje ficará registrado para a eternidade. Então, a gente tem que prestar muita atenção nas nossas atitudes no dia de hoje. O que a gente precisa fazer o que a gente precisa plantar, né? A gente precisa plantar o que a gente quer colher, as atitudes, os pensamentos, né? E principalmente o nosso tempo com o Senhor, porque isso está nos preparando para uma vida eterna, para a eternidade, para além do que a gente vive aqui. A gente não pode perder de vista nunca que a gente tem que estar preparado para o nosso último dia nessa terra. A gente não sabe quando vai ser, a gente não sabe como vai ser, mas a gente sabe que um dia a nossa jornada aqui vai terminar, né? Então a gente não pode viver como se fôssemos eternos, como se tivéssemos tempo. A gente não sabe qual é o nosso tempo. Então a gente tem que aproveitar o dia de hoje da melhor maneira possível e principalmente diante do Senhor, no centro da vontade dEle, porque é isso que nos garante uma vida plena aqui nessa terra, mesmo se tiver um caos, vários problemas, o governo detonando. Se a gente estiver com a nossa vida pautada no Senhor, o nosso coração estará cheio daquela paz que excede todo entendimento. E é essa a nossa busca. A gente tem que buscar estar no centro da vontade de Deus, sempre. Por isso que estamos aqui, para esse tempo de qualidade com o Senhor, para que a gente possa ter essa disciplina de oração e de estudo da palavra de Deus, né? Porque são os alicerces da nossa vida, a oração e o estudo da palavra. Nós temos que ter um relacionamento com o Senhor, intimidade com o Senhor, porque assim como nós falamos com o Senhor, Ele quer falar conosco, mas se a gente não tem intimidade com o Senhor, a gente não fica sensível à voz dEle. E Ele fala conosco de várias maneiras. Ele fala conosco o tempo inteiro. Então a gente tem que manter, a gente tem que adquirir esse relacionamento, essa maturidade espiritual, certo? Eu fico observando que a gente vive uma geração em que é muito prometido das bênçãos do Senhor, né? Não, porque Deus vai te abençoar. Não, porque Deus quer. Tal. Mas não se diz o que é preciso para que Deus derrame as bênçãos sobre nós, né? Então, assim, várias passagens da Bíblia diz... Eu não sou muito boa de decorar os endereços, mas tem um que eu falo, mas que é a premissa de todos os outros. Só muda algumas palavras, mas é assim, tá em Deuteronômio 28, na primeira parte, diz o seguinte: e acontecerá que, se ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus, para guardar e cumprir todos os seus mandamentos, que te ordeno neste dia, que o Senhor teu Deus te exaltará. Aí, todas as outras passagens, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, diz essa premissa. Você cumprindo os mandamentos do Senhor, você cumprindo, fazendo a vontade dEle, Ele vai te abençoar, vai te honrar, de acordo com a vontade dEle, que é sempre boa, perfeita e agradável. Entendeu? Porque às vezes o que a gente quer para nós não é o que Deus quer para nós. Então, a gente pede, mas sempre colocando diante de Deus que seja segundo a vontade dEle.
A gente pede muitas coisas, mas tudo de acordo com a vontade dele. E que a gente não atropele, né? Que a gente não queira acelerar a vontade do Senhor. Porque quando a gente faz isso, a gente se dá mal, não é verdade? Mas a palavra que o Senhor me entregou para este dia não foi essa que eu falei antes. Essa é uma premissa para tudo, é uma premissa para tudo. Eu quis mencionar porque a gente muitas vezes se prende às promessas, mas a gente não presta atenção que a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que andar de acordo com a vontade de Deus. A gente tem que renunciar a nós mesmos. A gente tem que se desviar da tentação. A gente tem várias coisas a serem feitas e não são coisas difíceis, impossíveis quando você está buscando o Senhor. Se você busca o Senhor, se você está fortalecendo o seu espírito, ele prevalece sobre as vontades da carne. E você vence todas essas questões. Mas tem que ter uma busca. Não é fácil vencer as vontades da carne se você não está fortalecido no espírito. Entendeu? A busca pela maturidade, pela comunhão com o Senhor tem que ser constante. Constante. Porque aquela velha frase que eu ouvi, nunca mais esqueci, a brasa longe da fogueira, ela apaga. Não adianta você ter todo o conhecimento das Escrituras, você ter tempo de evangelho, se você não busca diariamente. Você esfria. Entendeu? Você esfria, eu esfrio se eu não buscar. Todos nós. Isso é nosso, é do ser humano, é da carne. Entende? Então, o chamado que o Senhor me colocou aqui foi para poder fazer isso com todos que estão orando comigo neste dia. Que a gente busque diariamente, todo dia, assim como a gente come, assim como a gente bebe água, a gente necessita dessa busca diária do Senhor, tá bom? Então, a palavra que o Senhor me deu hoje foi essa. Está em 2 Samuel, no versículo 14, na segunda parte do versículo, fala o seguinte: e o Senhor preservava Davi onde quer que ele fosse. Davi, a gente sabe que era um grande general de guerra, né? Então, aqui foi logo depois dele subjugar o povo de Moabe. Lá Moabe ele subjugou, então ele pegou os despojos da guerra, ele ofereceu tudo para o Senhor. Então, assim, ele guerreava, ele vencia, mas ele oferecia tudo para o Senhor. Davi era um homem pecador como nós, pecou coisas terríveis, pagou as consequências terríveis, mas era um homem que estava diante do Senhor, com dependência total do Senhor. E ele entregava a sua vida e todas as suas vitórias ao Senhor. Ele sabia que o mérito de tudo não era dele, era de Deus. Então, a gente tem que entregar tudo nas mãos do Senhor. Tudo que a gente está fazendo, as nossas vitórias, as nossas dores, as nossas dúvidas, a gente tem que entregar nas mãos do Senhor porque Ele cuida de nós no tempo dele. E hoje nós vamos entregar na mão do Senhor a nossa família, né? Que é o projeto mais importante do Senhor. É o nosso primeiro ministério. Não adianta a gente ter um ministério do lado de fora, na nossa igreja, fazer alguma coisa, se o ministério da nossa casa, ele está deficiente. Se a gente não cuida dos nossos, nós precisamos cuidar dos nossos. Nós precisamos zelar pela nossa família. Não adianta a gente ter palavras bonitas para consolar todos os outros, se o nosso ministério da nossa casa, o que acontece aqui, onde ninguém mais vê, está com defeito. Nós temos que perseverar em oração pela nossa família. Nós temos que dedicar tempo para a nossa família, o que eu sempre falo, tempo de qualidade. A nossa família é a nossa base. Se a base aqui na terra está ruim, fica difícil. É a mesma coisa da base espiritual.
a gente precisa fortalecer a base com esse tempo aqui conosco, de oração e leitura da palavra. A gente tem que fortalecer a base da nossa família, né? Quem tem os seus maridos e suas esposas, dedicando tempo de qualidade aos seus cônjuges, conversando, para os seus filhos, dedicando tempo de qualidade, perguntando como foi o dia, se importando com as suas atividades. Para quem tem os pais vivos, que já são idosos, perguntando se precisam de algo, abraçando, dando um beijo, se importando. Entendeu? A gente tem que pensar que dedicar amor não é só pagar as contas e sustentar, dar presentes. Dedicar amor é o tempo de qualidade, a dedicação a essas pessoas que nos são caras, nos são importantes. Muitas vezes eu vejo muito isso com a Isadora, com a minha filha. Às vezes eu me esforço, dou um presente melhor para ela. Ela brinca 10 minutos. O que ela quer é eu ali do lado dela, sentada, observando o que ela está fazendo. É isso que ela quer. A boneca ela já esqueceu. Ela quer a minha presença, ela quer me contar sobre o desenho que ela gosta. E é isso que a gente tem que fazer com a nossa família. A gente tem que dedicar o nosso tempo para eles. Porque tempo vale mais do que dinheiro. Tempo a gente não recupera. A gente não volta atrás. Por isso que eu falo que o dia de hoje é exclusivo, é único. Porque ele nunca mais vai existir. O dia de hoje é menos um dia na nossa jornada. A cada dia que a gente avança, a gente tem menos um dia. A gente está chegando na nossa linha final. Pode ser daqui a 10 anos, daqui a 50 anos, pode ser amanhã. A gente não sabe. Então a gente tem que fazer hoje o melhor que a gente pode fazer pela nossa família. E uma coisa maravilhosa que a gente faz pela nossa família é orar por ela. Orar pela nossa família, orar todo o tempo, todo dia. Clamar por aqueles parentes que ainda não conhecem o Evangelho, que ainda não são convertidos, né? Que o Senhor, que o Espírito Santo faça a obra da conversão no coração deles e que nós sejamos um exemplo. Que nós possamos ser aquele exemplo, que nem eu ouço sempre as pessoas falando, lá na igreja quando tem um testemunho de batismo, assim, a gente sempre ouve, né, que a pessoa estava lá e reconhecia a outra, que tinha uma paz, não era nem cargo nem dinheiro, era uma paz que ela queria ter também. Então, que nós tenhamos essa paz, que os nossos familiares queiram ter essa paz, esse sorriso, o brilho no olhar que nós temos. Que a gente possa exalar o amor do Espírito Santo. Que a gente possa ter esse brilho no olhar, o brilho do amor do Senhor. Que o amor do Senhor, ele está disponível para todos nós. Olha só, a gente não merece, Deus nos ama tanto. Deus nos ama tanto. Tem um versículo que fala sobre isso, né? Que é João 3,16. Eu ainda não decorei, eu não sou boa em decorar. Mas eu sei que Deus amou o mundo de tal maneira, não é? Que deu o seu Filho unigênito para que sofresse por nós, para que pagasse o nosso pecado, para que pagasse a nossa conta. Olha só. Que tenhamos como foco o amor de Deus. Que possamos sempre buscar isso e interceder pela nossa família, pelo nosso ministério, pelo primeiro ministério da nossa vida. Que possamos ensinar os nossos pequenos no caminho do Senhor. Que possamos ser exemplos para os mais velhos, aqueles que não estão ainda no Evangelho, né? Vamos ser exemplos, irmãos. Vamos ser exemplos. A gente precisa ser exemplo aqui nessa terra, sermos separados, né? A gente não pode ser igual. Nós fomos chamados para sermos separados, para sermos santos, né? Às vezes eu tô lembrando aqui, às vezes a pessoa, eu já ouvi muitas vezes, né? Fulana é crente, agora quer dar uma de santa. Não é isso não, gente. Os erros do passado foram cometidos. Eles estão lá. Eles fazem parte da minha história. Mas eu decidi, para honrar o nome do Senhor, não repeti-los. Até porque eu não quero voltar para o lugar de onde eu vim.
não quero, entendeu? E por amor ao Senhor, para honrá-lo, eu me esforço dia após dia para não repetir aqueles erros. E é por isso que eu estou aqui, buscando, orando e lendo a palavra, para fortalecer o meu espírito, para não cair em tentação. A busca é constante. Amém? Vamos orar pela nossa família. Querido Deus e Pai, Deus, tão lindo o Senhor é, tão poderoso. Muito obrigada, Senhor, pelo teu amor assim, sem limites, pelo seu amor que não temos condições de alcançar a grandeza. Senhor, nós te louvamos, nós te exaltamos, porque só tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. O Senhor é o dono de tudo, o Senhor criou tudo e o Senhor está no controle de tudo. Ó Pai, quão abençoados nós somos em ter um Deus tão poderoso, dono de tudo, e olha para cada um de nós nas nossas individualidades. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado conosco, nos detalhes mais minuciosos. O Senhor está ali cuidando das nossas necessidades. O Senhor respeita as nossas necessidades, as nossas singularidades, porque o Senhor nos criou assim. O Senhor nos criou cada um com desejos diferentes, com sonhos diferentes. E é lindo observar isso, porque só um Deus tão grandioso, tão perfeito, tão pleno, tão tudo, é capaz de ter total controle sobre tantas diferenças. Às vezes os pais eu vejo falando que tem 2, 3 filhos, cada um diferente do outro, e fica meio perdido, porque cada um gosta de uma coisa, outro gosta de outra, e ficam perdidos. E o Senhor cuida de tudo. O Senhor é maravilhoso, é grandioso demais. Obrigada, Pai, por estar aqui conosco, aqui nesse tempo de oração tão precioso. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada, porque nós sabemos que o Senhor está aqui nos ouvindo e que nenhuma oração volta vazia. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Pai, eu quero pedir perdão pelos nossos pecados, Pai. Quero pedir a Ti, Senhor, que nos faça sensível, meu Pai, nos incomode todas as vezes que fizermos algo que não agrada. Que possamos, Senhor, ter essa sensibilidade, porque queremos andar de acordo com o Senhor, com a Tua vontade. Queremos agradá-lo, Senhor, honrá-lo, meu Pai, com o nosso comportamento. Então, Senhor, esteja conosco em todos os momentos, nos dando essa sensibilidade, meu Pai, para que a gente sinta aquele incômodo quando fizermos algo que não o agrada. Pai querido, nesse tempo precioso de oração, nesse dia de hoje, terça-feira, um dia lindo que o Senhor nos entrega, eu quero clamar pela nossa família, Senhor, pelo primeiro ministério que o Senhor nos entrega, que é a nossa família. Senhor, visita neste momento o lar de cada pessoa que está orando comigo aqui ao vivo e também para cada pessoa que vai orar comigo durante este dia. Senhor, que o Teu Espírito Santo visite agora como uma onda, que entre no lar de cada pessoa, que possa, meu Pai, visitar cada cômodo, Senhor, que possa, Senhor, visitar cada pessoa que esteja ali. Ah, Senhor, cuida dos corações, cuida dos desejos, dos anseios, porque só o Senhor conhece todos os corações, todos os sonhos. Então eu rogo a Ti, meu Pai, que derrame unção de harmonia nesses lares, que derrame unção de compreensão, unção de diálogo, meu Pai, unção de entendimento, meu Pai, unção de paciência, unção de amor. Meu Pai, derrame, meu Pai, os frutos do Teu Espírito Santo nesses lares, meu Pai, que sejam lares diferentes, que sejam lares alegres, repletos da Tua paz, meu Pai, que sejam lares que mesmo que nos dias de confusão, que aconteça alguma confusão, alguma briga, alguma discussão, alguma discórdia, a Tua paz prevaleça para que as pessoas possam se entender. Porque nós sabemos, Pai, que divergências acontecem, visões
pontos de vista diferentes acontecem, brigas acontecem, não é nada fácil a convivência entre as pessoas, porque nós somos assim, nós estamos às vezes em conflito, às vezes entramos em conflitos por coisas banais, mas que o Senhor traga sabedoria para as famílias, sabedoria e entendimento, porque às vezes é mais importante calar e esperar as coisas se acalmarem. Porque muitas vezes nós brigamos para ter razão. Sempre, né, Pai? Nós estamos querendo ter razão. Mas que possamos ter sabedoria, porque eu entendo, Senhor, que tudo se mostra no devido tempo. Até mesmo a razão, ela vai se mostrar no devido tempo. Então, Pai, que nós tenhamos sabedoria para orar em tempos difíceis, para aguardar o melhor tempo para que as coisas possam se resolver. Oh, Pai querido e amado, derrama a Tua unção nessas famílias, a unção do Teu amor. Visita cada ente familiar das pessoas que estão orando comigo aqui neste dia. E eu rogo a Ti que o Senhor visite, em especial, as pessoas que ainda não são cristãs, não são convertidas ao Teu Evangelho, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha fazer a obra da conversão, porque nós falamos do Teu amor, nós nos comportamos conforme a Tua vontade, mas a obra da conversão, ganhar almas, não somos nós que ganhamos, é o Teu Espírito Santo. Nós anunciamos o Teu Evangelho, nós proclamamos a Tua palavra, mas é o Senhor, é o Teu Espírito que faz a obra da conversão. Então, Senhor, venha visitar cada parente das pessoas que estão aqui orando comigo, cada parente, meu Pai, que não conhece o Teu Evangelho, que ainda não foi alcançado, que o Senhor possa alcançar, de acordo com a Tua vontade, a cada pessoa, meu Pai, para que ela possa vir experimentar desse amor insondável que nós experimentamos, Senhor. Meu Pai, encha o nosso coração de amor pelas almas que ainda não conhecem o Teu Evangelho, que ainda não vivem o que nós vivemos, que ainda não aceitaram Jesus como o único Senhor e Salvador. Senhor, eu particularmente tenho muita dificuldade em falar da pessoa aceitar Jesus como o único Senhor e Salvador, porque eu imagino quem somos nós. É o Senhor quem nos aceita, defeituosos, com pecados, sofrendo ali, escravos do pecado. O Senhor nos chama, nos busca, nos resgata e nos dá a oportunidade de nos arrependermos, de sermos salvos, de termos essa bênção maravilhosa de sermos salvos, meu Pai. Oh, Pai, alcança essas vidas para que elas possam experimentar o que nós vivemos agora, a certeza da salvação, a certeza de que nós estamos aqui numa jornada, mas que estamos nos preparando para uma vida eterna contigo, meu Pai. Oh, Senhor, glorificado seja o Teu nome, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada por essa bênção que não tem nem como colocar em palavras. Eu não consigo expressar. Eu não consigo, Pai. Muito obrigada, Senhor. Pai, visita os nossos parentes, aqueles que não são tão chegados, meu Pai, que moram em outras cidades, que moram longe de nossas casas. Visite, Senhor, todos os nossos parentes. Visite, Senhor, derrame a unção do Teu amor em cada lar dos nossos parentes, meu Pai. Aqueles parentes que, de repente, a gente tem divergência, que a gente não tem muito contato. Mas que o Senhor venha trazer, meu Pai, a reconciliação da família. Que os parentes possam se reconciliar, compreender, meu Pai, mesmo que a gente tenha errado em outro momento, mas que possa haver o perdão, que possa haver o diálogo, que a nossa família possa se unir, os nossos parentes, meu Pai, que todos sejam alcançados pelo Teu Evangelho segundo a Tua vontade, meu Pai. Nesse momento eu rogo, meu Pai, pela minha família, pela minha mãe, que eu tenha a dádiva de ainda tê-la comigo, viva, para a glória do Senhor. Rogo que o Senhor, agradeço pela sua saúde, pela minha mãe ser ainda ativa, trabalhar, ter a sua independência. Muito obrigada por isso, Senhor. Ser uma mulher que ainda é lúcida, que tem condições de tomar suas decisões, meu Pai. Muito obrigada, meu Pai, pela saúde da minha mãe, que é o nosso maior bem. Muito obrigada pela saúde e vida dos meus irmãos,
também dos meus sobrinhos, meu Pai. Muito obrigada, Pai. Rogo também, meu Pai, pela vida da minha filha Isadora, Senhor, que o Senhor abençoe, cuide dela, me capacite na maternidade, que é um desafio diário, meu Pai. Todas as mães aqui que estão orando comigo, eu rogo que as capacite na maternidade, porque a maternidade é um desafio diário. Os pais também, que o Senhor capacite todos os pais na paternidade, meu Pai, para que todos nós que temos essa missão de educar os nossos filhos tenhamos sabedoria para isso, meu Pai, discernimento, e que possamos educar os nossos filhos no caminho do Senhor. Pai querido e amado, nesse momento eu quero entregar em Tuas mãos os enfermos, meu Pai. Quero agradecer porque a cirurgia da Tânia correu tudo bem e ela já está se recuperando bem. Glória a Ti, Senhor, porque o Senhor cuida dos Teus filhos, o Senhor nos dá todos os dias o renovo da nossa esperança, meu Pai, porque sem fé é impossível agradar a Ti. Nós temos fé, que é sempre a Tua vontade que prevalece. Meu Pai, muito obrigada pelo restabelecimento da Tânia, por todas as oportunidades de tratamento que o Senhor concede a ela, meu Pai. Muito obrigada. Pai querido e amado, venho rogar, Senhor, pela saúde de todos os irmãos lá da minha igreja, que o Senhor sabe que está lá no boletim aqueles nomes lá, meu Pai. Cuida de todos, meu Pai, em suas necessidades. Também rogo pela saúde de todos que estão aqui orando comigo, meu Pai. Visita cada um em suas necessidades, meu Pai. Dê condições de ter acesso aos remédios, aos tratamentos, meu Pai. Derrame a unção de cura, meu Pai, em cada uma das famílias que aqui estão, meu Pai. Eu rogo pela saúde da nossa família toda. Também, meu Pai, eu venho rogar pelos enlutados, meu Pai, nesse momento. Meu Pai, cuida, Senhor, da Marta e de toda a sua família que estão nesse período de luto, meu Pai, tão recente. Meu Pai, cuida de cada um, restaura, restabelece. Cuida também, meu Pai, continua cuidando da família Caldas, meu Pai, também. E de todos os irmãos que estão enlutados, que estão aqui orando comigo, meu Pai, que eu não conheço, mas Tu sabes, ó Pai. Também peço que o Senhor cuide também da Graça, minha colega de trabalho, que também está vivendo um luto recente. Meu Pai, vem restaurar sua força, seu coração que sofre tanto, meu Pai. Ela ainda sofre muito, Senhor, então venha cuidar dela com amor e carinho, meu Pai. Senhor, eu entrego este dia em Tuas mãos, agradecida demais, porque hoje é o dia 51º dia de oração que eu estou aqui, falando do Teu amor por mim, dessa oportunidade que o Senhor me entrega de servi-lo aqui com essa oração. Muito obrigada, Senhor, por esse ministério, por esse serviço. É uma honra, meu Deus, é uma honra fazer este tempo de oração. É uma honra Te servir, ó Deus. Muito obrigada, Senhor. Eu Te louvo, eu Te engrandeço, eu Te agradeço pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Que o nosso dia hoje seja incrível na Tua presença, que o nosso trabalho seja próspero, que tudo que fizermos seja próspero, meu Pai, para a Tua honra e para a Tua glória. Muito obrigada por esse tempo precioso. Eu não canso de agradecer a Ti por esta oportunidade. Obrigada, Senhor, por todas as pessoas que estão aqui ao vivo comigo e por todas as que vão orar no decorrer do dia. Senhor, manifeste o Teu amor na vida de cada um. Em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Glória a Jesus, glória a Jesus. Deus é muito bom conosco. Bom dia, irmã Lídia. É muito bom ter vocês aqui nesse tempo precioso de oração, porque Deus é bom. Deus é bom demais, não é verdade? Deus é bom demais. E o tempo todo Deus é bom. Naquele filme Deus Não Está Morto, tem um pastor que fala isso para o outro o tempo todo. Quem não assistiu, assista. Que tinham vários problemas. Aí um pastor falava, nossa, tá acontecendo isso. Aí o outro falava para ele, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. O carro não pegava e ele falava isso. Acontecia um temporal, eu pegava eles na rua, ele falava isso.
acontecia uma perseguição, ele falava isso. E é verdade, o tempo todo Deus é bom. E por estarmos aqui, por estarmos na nossa casa, com acesso à internet, aqui conectados, juntinhos, estamos juntos. Olha que coisa incrível. Eu fico assim, eu não tenho palavras para expressar a minha gratidão a Deus pela bondade dele na minha vida. Até amanhã, irmãos, nesse mesmo horário. Espero vocês aqui para a gente orar pelo dia de amanhã. Se Deus quiser, a gente vai estar lá, né? Porque é a vontade de Deus que prevalece sempre. Amém? Glória a Deus. Tchauzinho.